Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez juntos, né, para podermos estudar a palavra do Senhor, crendo de que a palavra do Senhor já falou, fala e continuará falando aos nossos corações, desde que nós busquemos isso, né? Que ela fale e que a gente possa ter ouvidos sensíveis a ouvir essa palavra que vem de encontro justamente às nossas necessidades, não é? E hoje eu tenho certeza de que não será diferente, mas a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações mais uma vez. Vamos orar pedindo a Deus direção para tudo quanto vamos fazer e viver nesses momentos. Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, essa palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos renova, essa palavra que nos alegra quando nós nos dispomos, ó Deus, a ler, a estudar, a aprender e principalmente a viver. Queremos te rogar mais uma vez de que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a nos conduzir em tudo quanto vamos estar meditando nesses momentos aqui mais uma vez. Que o Senhor possa continuar a abençoar cada irmão, cada irmã, juntamente com as suas famílias e também, ó Deus, a nossa igreja, e que continuemos, ó Deus, a buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Se conosco, nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, né, irmãos? Nós estamos com a revista que está tratando sobre o comportamento do crente. Esse é o título da nossa revista, né? Comportamento do crente. Nós estamos hoje, então, na lição de número 6, aonde o título é Vencendo o Bem, Vencendo com o Bem, Vencendo com o Bem. Baseado ainda em Romanos 12, os últimos versículos do 17 ao 21. Nós temos visto aí nas últimas semanas, né, nas últimas lições, esse texto, né, de Romanos 12, onde nós temos a cada domingo estudado um pouquinho do comportamento do crente baseado, então, nesse texto de Paulo aos Romanos. Na semana passada, nós vimos com a Júlia o amor para com todos, né? Onde nós aprendemos, entre outras coisas, a amar a todos do mesmo jeito. E também vimos de que isso não é uma tarefa tão fácil assim, né? Mas que como crentes precisamos praticar, amar a todos, né? Amar a todos. É meio complicado às vezes, né? Mas a gente conseguiu aprender com a Júlia aí algumas coisas bem interessantes que, se aplicadas ao nosso dia a dia, a gente consegue avançar. Hoje, como falei, ainda baseado no texto de Romanos, capítulo 12, nós vamos ver como é que a gente pode vencer o mal com o bem. Vamos então aí ao nosso texto. Vamos ao nosso texto, lembrando a você aí que eu estou usando hoje a versão NVI, tá, gente? Estou usando a versão NVI, só para você poder ficar aí um pouquinho ciente. Vamos lá. Diz assim, a partir do verso 17: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus
a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, peraí, gente, que eu acabei me confundindo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ler tudo novamente, tá bom? Vamos lá. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí, quando eu estava lendo esse texto e começando a pesquisar um pouquinho para a gente poder estudar e para a gente ver o que a gente ia trazer, eu lembrei, e você deve lembrar aí também, né? Acredito que você deve conhecer algumas frases tipo olho por olho, dente por dente. Uma outra frase: não tenho sangue de baratas. E tem uma outra frase também que diz assim: não pisa no meu calo, porque senão aí eu viro fera. E aí, como cristãos, nós somos todos os dias desafiados a sermos melhores do que nós fomos ontem. Sermos diferentes de como nós fomos ontem. Todos os dias nós temos tido estas oportunidades, dadas pelo Senhor, com certeza. E é interessante que quando a gente se converte, é uma coisa assim que é engraçada até, né? É como se agora eu conseguisse, como nunca, ser diferente. Aí eu começo a fazer as coisas, mas às vezes o tempo vai passando e a gente vai meio que, entre aspas, assim, se acostumando a ser crente, e aí a gente vai deixando de observar algumas coisas e de olhar algumas coisas, e às vezes acabamos cometendo alguns erros que não deveríamos de cometer, fazendo coisas que não deveríamos de fazer, justamente porque é como se nos acostumássemos com isso. Bom, vamos lá. Pensando um pouquinho nisso, e ainda antes de entrarmos propriamente dito no nosso texto de hoje, Paulo, lá no verso de número 1 de Romanos 12, né, lá bem no início, e é um texto inclusive que a gente lê muito na igreja e que a gente já ouviu muita mensagem sobre ele, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, trazendo um paralelo com o texto de hoje, se nós queremos que a nossa vida seja uma forma de culto a Deus, uma forma de cultuar a Deus, as nossas atitudes, as nossas ações, nós não podemos retribuir o mal que nos fazem, né? Retribuir o mal. Alguém me fez mal, eu tenho que retribuir da mesma maneira, eu tenho que pagar na mesma moeda. É o chamado, como a gente usou lá atrás, né? Aquela frase do olho por olho, dente por dente. Fez comigo, não quero saber, eu vou fazer também. E aí, a gente tem que ressaltar aqui que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso. Ainda que a nossa natureza humana peça para que nós venhamos a retribuir da mesma maneira, a palavra de Deus não nos ensina isso. Nós não podemos fazer isso. Crente não pode ser
tipo vingativo, né? E aí, quando eu lembro disso, me desculpe aí se você gosta, tá? Me desculpa se você gosta. Mas tem uma música que o título é Sabor de Mel, que me mostra como se fosse uma vingancinha crente, né? Olha, tá vendo? Quando eu precisei, você não me ajudou. Agora, ó, eu tô aqui, ó, no palco, agora eu tô numa situação confortável e você tá aí, ó, só assistindo. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, às vezes a pessoa está precisando da mesma ajuda que você precisou lá atrás, mas você está dizendo, não, mas olha, tá vendo? A minha vitória, você só está focado na sua vitória. Não está focado que você precisa de ajudar o teu irmão e de que você não deve pagar o mal com o mal. Se a pessoa lá atrás, né, usando aqui o exemplo da música, tá, gente? Se a pessoa lá atrás, quando você estava passando por alguma situação, alguma prova, alguma coisa, a pessoa não te ajudou, independentemente do motivo, porque às vezes a pessoa não te ajudou porque ela não podia, às vezes ela não te ajudou porque ela também estava precisando de alguma coisa, às vezes ela não te ajudou porque ela não quis mesmo. Mas aí quando você melhora, você vai ficar exibindo a sua vitória para poder dizer, ó, tá vendo aí, ó, mesmo sem a tua ajuda eu cheguei lá, tá vendo? Não sei o que, tipo uma vingança, tipo pagando mal com mal. E ó, e se você precisar também, às vezes a gente até fala, né? Nem adianta que eu não vou fazer. Então, Paulo está afirmando isso para nós, né? Não pagarmos o mal com o mal, procurarmos fazer o bem, independente de quem seja e independente de qualquer coisa. Essa deve ser a nossa atitude como crentes. E ainda ele continua, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Ou seja, não seja você a começar a guerra, não seja você a atirar a primeira pedra, a soltar a primeira bomba. Não faça isso. Procure viver em paz. Procure viver em paz. Às vezes a pessoa tira a gente do sério. É verdade. Às vezes a pessoa tira a gente do sério. Né? É uma provocação, é uma coisa, uma situação. E aí a gente conta até 10. Conta até 10 de novo. Mas se necessário, vamos contar até 1000, gente. 2000 não importa. Mas vamos evitar, vamos procurar. Paulo está dizendo isso. Procurem, façam o possível para viverem em paz com todos. Façam o possível. Busquem isso. Tenham isso talvez como meta. Ah, mas talvez Paulo escreveu isso porque ele não sabe com quem eu lido. Ah, talvez quem fala isso, talvez o professor, às vezes o pregador fala isso porque ele não sabe com quem eu vivo, a pessoa que me provoca, a pessoa... Se você não consegue, num caso, viver em paz com uma pessoa, procura não ficar perto. Isso não é pecado. Procura evitar, porque existem coisas, e para quem conhece aí um pouco de elétrica, né? O curto ou o choque, ele só acontece se você encostar dois fios que não, digamos, não são compatíveis, aí vai dar um choque, né? Então, fica um pouquinho afastado, procura viver um pouquinho afastado, procura fazer o básico, o essencial, porque aí você vai viver em paz. Agora, fica o tempo todo se expondo, colocando meio que uma lenha na fogueira, aí fica difícil, né? Fica realmente bem complicado. Bom, vamos seguindo.
Ainda no verso 19, nós temos o seguinte: amados, olha como Paulo fala, gente, que bonito isso, né? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E aí, como eu falei lá atrás, crente não se vinga, tá, gente? Crente não se vinga. Não faz ameaças usando o nome do Senhor. Ah, porque Deus vai lançar isso sobre a vida dele. Não, não. Porque eu tô com ódio daquela pessoa. Não, não pode. Não é assim. E o pior, gente, vamos abrir um parêntese aqui, né? Às vezes isso acontece até na igreja. Crente que não fala com crente, crente que faz coisas que não deveria de fazer, e aí provoca a ira do outro. Mas nós estamos estudando o comportamento do crente. E crente, então, não se vinga, não faz ameaças usando o nome do Senhor, e nem tampouco faz oração pedindo a Deus para fazer o mal, para provar alguma coisa para aquele possível inimigo do crente, né? Ah, eu vou orar a Deus, Senhor, e faz aquela oração da vingança. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, faz isso com aquela pessoa, porque... Não, deixa que o Senhor sabe o momento certo de agir, como agir, não é? Porque às vezes não é atacando, jogando pedra, maltratando, tomando a mesma atitude que o outro, não é? Mas às vezes é demonstrando amor, demonstrando carinho, que nós vamos mostrar para aquelas pessoas que se consideram nossas inimigas, o Deus em quem nós cremos e o Deus a quem nós servimos. Então, não é por aí, não é por aí. E aí, a gente agora chega à parte, acredito eu, mais complicada do texto, né? Talvez aqueles irmãos de Roma, ao lerem esse texto, né, de Romanos 12, e da maneira como Paulo está dizendo, né, e às vezes alguém pode até realmente usar até aquele termo: eu não tenho sangue de barata, Paulo, não tenho. E talvez até quando começa a ler, tem até vontade de voar no pescoço de Paulo, né? Para poder dizer para ele: não é assim, Paulo, não é assim. E a pessoa às vezes, né, pode pensar: como assim, Paulo? Como assim? Além de passar recibo de bobo, né, fingindo que não tem nada acontecendo e que está tudo bem, mesmo sendo até, de certa forma, aí, entre aspas, injustiçado, eu ainda tenho que ajudar o meu inimigo? A resposta é simples e clara: sim. Olha o que Paulo vai dizer: pelo contrário, ao invés de você se vingar, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha o que Paulo está dizendo. Ao invés de você se vingar, se irar, ficar tentando retribuir o mal com o mal, é teu inimigo, ele está com fome, vai lá, dá comida para ele. Dá comida para ele. Ajuda ele. Ele está com sede, ajuda ele. Dá água para ele. Dá-lhe algo para beber, para saciar a sua sede. Às vezes, essa fome, essa sede, são de outras ações, são de palavras, são de atitudes, são de comportamentos nossos, que dependem de nós e que nós temos. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos. Porque só quando nós temos algo é que a gente pode oferecer. Só
E nós só oferecemos aquilo que temos, né, gente? Só oferecemos aquilo que temos. Se nós não temos, como é que a gente vai oferecer alguma coisa a alguém? É fácil isso? Claro que não. Claro que não. Fosse fácil, né? Lembra, nós, quando através de Adão e Eva nós pecamos, né? Nós nos tornamos inimigos de Deus, de certa forma. E aí o que é que Deus fez? Nos deu de comer, nos deu de beber. Ele enviou o seu Filho para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós nos tornamos inimigos de Deus ao pecarmos, ao desobedecermos a Deus, e Ele toma uma atitude diferente. E é isso que a palavra está nos orientando. É teu inimigo. Ok. Agora, é claro, você não vai oferecer algo e a pessoa, se a pessoa pegou, não, eu não quero assunto com você, não quero aproximação com você, não quero nada com... Ok. Eu perdoo você, eu te peço perdão também por algo que eu tenha feito e respeito a sua posição. Agora, que eu vou lá para oferecer algo de comer e algo para ele beber, que eu vou oferecer algo para saciar a necessidade dele, eu preciso de fazer isso. É o que a palavra está nos orientando. Não é a palavra do homem A, B ou C, não. E nem é tampouco campanha política, né? Porque chega na época da política, por exemplo, das campanhas eleitorais, o que a gente vê de pessoas fazendo bem não está no gibi, né? Inimigos, inclusive às vezes políticos, se aliando, um ajudando ao outro. Não é disso que a palavra está dizendo não, tá, gente? Não é disto. Está falando de coisas espirituais aqui. E vencer o mal com o bem só depende de nós. Só depende de nós. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 13, diz assim pra gente, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, brincava como menino, fazia tudo como menino. Todas as coisas de menino. Mas logo que cheguei a ser grande, cheguei à estatura de homem, acabei com as coisas de menino. E nós, como crentes, não somos mais meninos espirituais. Uma vez que entregamos a nossa vida a Deus e agora somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, nosso modo de viver tem de ser diferente do modo de viver que éramos antes de conhecermos a Deus, antes de entregarmos a nossa vida a Deus, antes de recebermos a Jesus como nosso Salvador. E aí, se Deus está de fato e de verdade no controle de todas as coisas, como a gente costuma muito dizer, né? A gente costuma muito usar essa frase. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas Ele está no controle de tudo ou só de algumas coisas? Precisamos deixar que Deus realmente controle tudo, inclusive as nossas atitudes para com o nosso próximo. E aí não devemos nos vingar, não devemos desejar o mal ao nosso próximo, não devemos praticar o mesmo mal que alguém praticou a nós. Devemos ajudar, devemos estender a mão, devemos fazer todas as coisas. Porque essa é uma atitude de crente, uma atitude de cristão, uma atitude daquele que entregou sua vida a Jesus. Até porque o mundo, ele está o tempo todo observando tudo que nós fazemos. E eles, por mais que não façam como nós temos de fazer, eles estão o tempo todo só buscando uma brecha para poder nos acusar de que estamos agindo de maneira errada. Então,
precisamos de ser realmente diferentes e precisamos de nos portar realmente como crentes. Só assim, somente assim, eu tenho certeza de que nós vamos vencer o mal com o bem. Essa é a palavra de Deus. Esta palavra, inclusive, é a palavra que vai ser capaz de transformar a vida, muitas vezes, dos nossos inimigos. Porque muitos são aqueles que, olhando para o nosso comportamento, vendo as nossas atitudes, sentem a curiosidade e sentem até a vontade de passarem a servir a Deus, porque sabem que Deus está fazendo diferença na nossa vida. Aquele velho homem, aquela velha mulher que existia antes de Cristo, morreu. Agora somos novas criaturas, então as nossas atitudes têm de ser compatíveis com a nossa nova vida. E é isso que a palavra de Deus nos diz. E aqui, então, irmãos, a gente, depois de ter avaliado aí esses versículos, a gente termina mais essa nossa aula, rogando a Deus de que Ele possa continuar a falar aos nossos corações, colocar nos nossos corações o desejo de buscarmos tão somente a cada dia mais e mais fazermos a vontade dele e não sermos como meninos irresponsáveis que querem fazer as coisas conforme a nossa própria vontade. Deus a todos abençoe, tenham uma excelente semana e que Deus continue a falar os nossos corações até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.